Sim, sim. Eucaliptos e jequitibás. Aquele artigo foi escrito pelo aquele escritor Rubem Alves. Quem é que já ouviu falar nele, de Rubem Alves? Rubens Alves. Rubens Alves é aquele que estava na praça? Não, né? Hum? Não é que ele estava na praça, não, né? Não. Ah, não. Rubem, Rubem Alves, ele é um pastor presbiteriano. E ele escreveu uns livros muito bons, viu? Eu gosto muito dos livros dele. Um é esse aí, como é que é o nome? Tenho dois dele que eu gosto muito. A Escola com Quem Sempre Sonhei, sem imaginar que existia. É um dos livros. E para conversa, para quem gosta de ensinar, de estudar, de ensinar. Tem uns livros muito bons. E esse aí a gente vai trabalhar um pouco esse artigo aí, que nós vamos entrar hoje na chamada, né, do educador cristão. Nós vamos entrar nisso aí. Nós falamos sobre a escola, né, a escola, a EBD, falamos sobre o que é a EBD, as semelhanças e as diferenças, falamos sobre os objetivos, a importância, falamos também, falamos também sobre escola bíblica dominical no contexto da igreja local, não foi? Tudo isso aí nós falamos. E falamos também sobre um pouco sobre métodos, sobre princípios, falamos, né, sobre essa, eu falo assim que é essa didática do céu para nossas vidas. E discutimos muito sobre isso, e durante a semana na igreja, isso foi foi o texto, né? Foi o conteúdo na igreja. Falei, a gente está tão estudando isso porque, na realidade, o ensino, né, o ensino, a docência cristã, ela é um desafio, né? Para todo mundo é um desafio. E liderança precisa ter em mente que precisa ter uma vida, como é que diz? Uma clareza na mente, o que é ser um verdadeiro líder, né? Um educador cristão. Vocês lembram que nós falamos sobre educação cristã e falamos que nem todos têm o chamado para ser educador cristão? Existe educador cristão, existe o técnico de ensino. Você pode ter a faculdade que você tiver, mas se você não tiver um chamado da parte de Deus para ser educador cristão, não adianta, não adianta inventar. Eu costumo dizer que, é, como é que diz, os cursos, né, seculares, eles ajudam um pouco, né? Eles ajudam porque, na verdade, eu falo que eles são instrumentos, são acessórios, né, para a gente fazer um bom trabalho, mas na verdade a chamada é uma coisa que vem do coração de Deus para a nossa vida. Por que que muitas vezes nós falamos sobre isso, nós vemos pessoas, né, que ensinam, que tem pedagogia, tem psicopedagogia, mas não tem didática para ensinar, já pensou? Tem pessoas que assim, eu conheço pastores que têm que tem uma boa, como é que diz, gente, que fala, gente, eu tô com a mente tá. Eu conheço pessoas que têm um bom conhecimento, um bom depósito de conhecimento, mas essas pessoas, assim, mas não sabem passar. Quando eu entrei no seminário, eu passei uma luta muito grande no CTBIS. Eu passei, a grade estava rodando igual está hoje. Quando vocês entram, a grade está rodando, né? Está rodando. Vocês veem que tem hora que vocês vão lá, faz artigo 3, sendo que na sua cabeça é assim, ó. Eu deveria primeiro fazer artigo 1, artigo 2, artigo 3, né? Aí você pega no meio do caminho, você fala, ué, já estou no 3, mas isso é a grade rodando. E quando eu fiz o seminário, quando eu entrei no seminário, eu a grade tinha sociologia, tinha psicologia do desenvolvimento. Seu áudio não tá saindo não, Gil? Não tá, não? Pra mim tá Pra normal. mim tá. Pelo Pra menos mim para tá mim aqui normal. não tá Tá saindo não. normal aí? Aqui tá Agora normal. voltou. E aí, Darley? Agora voltou. Voltou? Aí, ótimo. Pode ser que seja a minha conexão aqui. Deve ter sido. A daqui também tá ó, oscilando também. Aí, então, aí a grade, a gente pegou a grade rodando, né? Tinha psicologia do desenvolvimento, o John mesmo caiu aí, ó. A John já saiu, o John caiu. Tinha psicologia do desenvolvimento, né? Então, tinha várias disciplinas. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu detestava sociologia, eu nunca gostei de sociologia. Filosofia sempre existiu na grade. Teologia contemporânea não tinha no curso médio, tinha só no curso avançado.
né? Agora que ela voltou para o curso médio, mas era no avançado, teologia contemporânea. Aí eu falei, meu Deus, eu não gosto de nada disso, que negócio de perna pro ar, isso, como é que eu vou fazer isso? Eu estudei 7 anos e meio de seminário. Sabe por quê? Porque a convalidação, hoje a convalidação, elas são 10 disciplinas, 10, isso é por módulo. Antigamente eram 12, era 1 ano e 2 meses, né? Um ano, não, era 1 ano, e tinha, não, era 14, era 1 ano, era 12, eram 14 disciplinas, era isso mesmo, eram 14 disciplinas, e eu falava assim, meu Deus, para que tanto? Para que tanto? E eu falava, mas a gente foi continuando, foi estudando, aí fizemos o avançado, que era antigamente era o bacharel, né? Inclusive meu certificado mesmo, eu tô lá, ó, curso de bacharel em teologia, com ênfase em ministério e aconselhamento pastoral. Era completamente diferente, entendeu? Reconhecido pelo MEC por causa da convalidação. Então, a gente fica assustado. E quando a gente entra, a gente vai aprendendo algumas coisas. Quando eu falo assim que minha vida antes do seminário era uma e depois do seminário é outra, é porque a gente vai abrindo os olhos para algumas verdades. A gente vai aprendendo algumas coisas. Eu achava que toda pessoa que tinha um curso superior poderia ser um educador cristão. E não é assim, né? A gente sabe que educador cristão é chamado. Lembra que a palavra fala lá? E Deus chamou um para pastores, né? Evangelistas, para mestres. É Deus que chama. Então, e eu gosto muito, apesar de ser progressista, aquele Rubem Alves, mas eu gosto muito dos conteúdos dele. É maravilhoso. Eu gosto muito de ler os livros dele e esses conteúdos. Tem outros aqui. Eu vou ver se eu baixo aqui para vocês. Deixa eu abrir o slide aqui para a gente começar a falar sobre educador cristão. Nós vamos ver aí a diferença entre o educador cristão e o técnico de ensino. Nós vamos entrar nisso hoje. Terminamos toda a parte de escola bíblica dominical. Nós vamos entrar agora aqui neste aqui. Vou compartilhar agora. Pedir a Deus que dê tudo certo aqui, para a gente não perder tanto tempo igual aquele dia que eu tô professor. Quando entrar aí, vocês me falam, viu, gente? Me avisa aí se entrou ou não, tá bom? Entrou aí, pessoal? Só falta agora maximizar. Agora vamos pegar com Deus aí para conseguir, né? Porque eu não consigo, eu tô com um problema no maximizar aqui, mas hoje nós vamos conseguir. E aí, maximizou? Ainda não. Opa, você viu? Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo nisso aqui. Oh, Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Eu ainda não descobri o que é que eu estou fazendo de errado aqui, gente, que eu não consigo. Somente o participante pode compartilhar por vez. Gente, então vamos treinar aqui até conseguir, tá? Vamos ver aqui se aqui é aqui. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E vocês vão me dando aí o. E aí, gente, conseguiu ou não? Ô, gente, tá ali, tá com a neném. Consegui. Oh, glória a Deus. Amém. Ô, gente, olha com a menininha. Ai, ai, pessoal, eu vou fazer a chamada aqui, antes da gente dar continuidade. Vamos ver. Marlene tá aí? Estou. Isso. Darley, eu já vi, tá aí. Leonardo Tô aqui, minha joia. e da Clécio. Presente. Ótimo. Daniele, Estou aqui, Gil. Andréia, Estou por cá. Thaís.
Thaís, cadê você? Oi, tô aqui, presente. Ai, ai, Thaís, querem? Tô aqui, Gil. Joia. Alexandro, Presente. Leandro, Léo, Presente, Gil, tô aqui. Gabriela. Presente, tô aqui. Joia. Faltou alguém aí, gente, que eu não chamei aqui? Plínio, Faltou quem? Plínio, se me chamou, eu não ouvi, não. Ô, Plínio, você tá aí? Você Tô tá aqui no Inter. quietinho. Plínio, presente. John, cadê John? John entrou, mas saiu, viu? John entrou, mas saiu. Vamos lá. Nós vamos falar então sobre o artigo que eu mandei para vocês de Rubem Alves. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, para a gente dar uma lidinha Ei, sobre. Gil, licença, não vai falar sobre o trabalho que a senhora passou, não? Qual foi? Ah, é isso que eu ia falar, mas nem todo mundo fez, né, gente? Quem foi que fez aí, pessoal? E Vamos deixar. Gil, eu me dei Oi, um branco. Eu me dei um branco, nem sei qual foi o trabalho. tá lá no grupo, tá lá Desculpa, no mas grupo. isso não, gente, desculpa. E eu fiz isso para Eu vou repostar lá para vocês lá, viu? eu Eu li vou os repostar. textos que passou, mas não fiz o trabalho. Gente, pois é, eu vou repostar lá para vocês. Eu Gente, fiz, Gil, mas a gente vai comentar na próxima aula, né? aham, próxima aula a gente discute ele aí. Gente, eu gostaria de ler com vocês aqui. Eu mandei, depois vocês dão uma lidinha, viu? Para fixar aí o conteúdo. Fala assim, ó. Sobre jequitibás e eucaliptos. Diz assim: que aconteceu aos tropeiros? Meu pai se consolou dizendo que naquele tempo tropeiro era dono de empresa de transportes. O fato, entretanto, é que o tropeiro desapareceu ou se meteu para além da correria do mundo civilizado, onde a vida anda ao passo lento e tranquilizante das batidas quaternárias dos cascos no chão. E aí comecei a pensar sobre o destino de outras profissões que foram sumindo devagarinho. Nada parecido com aqueles que morrem de infarte, assustando todo mundo. Aconteceu com elas o que acontece com aqueles velhinhos de quem a morte se esqueceu e que vão aparecendo cada vez menos na rua e vão encolhendo, mirrando, sumindo, lembrados de quando em vez pelos poucos amigos que lhes restam, até que todos morrem e o velhinho fica esquecido de todos. E quando morre e o enterro passa, cada um olha para o outro e pergunta: Mas quem era este? Não foi assim que aconteceu com aqueles médicos de antigamente, sem especialização, que montavam a cavalo, atendiam parto, erisipela, prisão de ventre, pneumonia, se assentavam para o almoço, quando não ficavam para pernoitar, e depois eram padrinhos dos meninos e não tinham vergonha de acompanhar o enterro? Também o Boticário, um dos homens mais ilustres e lidos da cidade. Presença cívica certa ao lado do prefeito e do padre, pronto a discursar quando bacharel faltava, tendo sempre uma frase em latim para ser citada na hora certa. E o Boticário fazia suas poções, e a gente levava em água quente e a gente lavava em água quente os vidros vazios em que ele iria pôr os seus remédios. Eu me lembro também do tocador de realejo que desapareceu. Eu penso, por que o barulho que se faz nas cidades não há ninguém que ouça as canções napolitanas que a maquineta tocava? E me lembro também do destino triste do caixeiro viajante, cujo progressivo crepúsculo e irremediável solidão foram descritos por Arthur Miller em A Morte do Caixeiro Viajante. Foi o tema que me deram na formação do educador, que me fez passar de tropeiros a caixeiros, todas as profissões extintas
ou em extinção? Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos milhares, mas professor é profissão. Não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas, vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. Fragmento do texto extraído de Conversas com quem gosta de ensinar, de Rubem Alves. Esse texto é profundo. Se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, vocês procurem outros artigos que são referentes a esse texto, viu? Para vocês estarem assim se aprofundando mais um pouco. E nós vamos trabalhar esse artigo aí. Eu tirei algumas verdades aí que a gente precisa explorar nesse texto. Mas vamos ver aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoa que esse negócio vá pronto. Professores e educadores. Aí nós vemos aqui, ó, é isso mesmo aí, né, gente? Eucaliptos e jequitibás, que são professores e educadores. Todo mundo conhece aí o eucalipto, né? Eucalipto é uma planta e o Sim. jequitibá também. E tem esse livro que Rubem Alves ele escreveu. Oh, Jesus, o que que eu fiz aqui, gente? Esse livro que Rubem Alves escreveu, que chama A Escola com Quem Sempre Sonhei, sem imaginar que existia, ele fala sobre o educador, né? Ele fala que o educador é como o eucalipto. Ele também usa uma metáfora também sobre o bambu. A gente sabe a história do bambu, né? O bambu, ele tem raízes profundas. Você olha para ele, você não dá nada, mas ele é resistente. Ele tem raízes profundas. Então, o educador, o Rubem Alves, ele fala que o educador ele é como o eucalipto. Por quê? Ele comparando aqui nesse texto aí, no livro dele. O livro é maravilhoso, gente. Eu aconselho vocês a lerem, se vocês tiverem, assim, interesse de aprofundar no ensino. Vai ser maravilhoso. Então, o educador eucalipto é aquele que que impõe sua presença de forma dominante, crescendo rapidamente sem deixar espaço para o crescimento de outras plantas ao seu redor. Ele suga os nutrientes do solo de forma agressiva, deixando a terra estéril. Essa metáfora representa a educação que visa o domínio do conteúdo, a competição e a uniformidade, onde o professor é a autoridade absoluta e o aluno é apenas um receptor passivo. Não há espaço para a criatividade, a individualidade e o desenvolvimento mútuo. Essa metáfora, ela é muito profunda, mas vamos ver aqui. Depois nós vamos falar sobre o Jequitibás, que se alguém quiser ler para me ajudar aí, eu gostaria que vocês estivessem lendo, pelo menos vocês ficam mais espertinhos. Vamos ver aí? Amor. A atividade pedagógica é a totalidade atos, somente, dos atos pedagógicos no interior da escola que concorre para o crescimento e a formação de educadores. A partir de um tema, a formação do educador, o autor Rubem Alves, em seu livro Conversa com quem gosta de ensinar, reflete na existência da profissão professor e questiona até quando essa ainda existirá. Só para você ver como é profundo, né? Então, é a atividade pedagógica, né? É a totalidade de atos pedagógicos no interior da escola. É tudo aquilo que se processa no interior da escola para o crescimento e formação dos educandos. Então, ele faz uma análise profunda na formação do educador. Nesse livro aí, Conversa com quem gosta de ensinar. Aí ele trabalha o que é o eucalipto e o que é o jequitibá. Pode ler aí. Professor não é educador. Vamos ver aí, Alex. Ou então, quem quiser ler aí, pode ler. Professor é uma profissão, não somente por haver milhares deles, mas por ser algo que não se define por amor, contrário da função do educador, que surge de uma vocação
e, como tal, nasce do amor e da esperança de uma construção significativa e transformadora. Olha que tremendo. Ó, professores há milhares, né? Mas por ser algo não se define por amor. Existem milhares de professores por aí. Mas por que que ele está falando que professor não se define por amor? Porque professor, ele é formado aonde? Qual é o nicho? Lembra que eu falava com vocês sempre, aí desde quando começou essa disciplina, o semestre, o nicho que foi formado o professor é um e o nicho que foi formado o educador é outro. O professor, ele foi formado numa faculdade. O educador cristão, ou ele foi formado, ele foi chamado pelo Senhor. Lembra que eu falei que é uma chamada divina, né? É uma vocação, não é uma função. Isso tem que ficar bem claro em nossa cabeça. Se você, aí você fala para mim assim, mas Giovanni, mas e os cursos que nós temos, né? Eu digo para vocês o seguinte, o curso, ele ajuda, e como ajuda, é um instrumento a mais, né? Mas a gente sabe que ser educador é uma vocação e nasce do amor e da esperança de uma construção significativa e transformadora. Por quê? Porque o educador cristão, ele visa a transformação do educando. Lembra quando nós falamos sobre a escola transformadora? Né? O foco não é no professor, o foco é no educando. Nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente. Toda vez que eu vou ministrar em algum lugar, eu venho isso, qual é o objetivo, né? Por que que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo ao ministrar a palavra de Deus? Eu quero que a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração e que seja um rema de Deus. Lembra que a palavra rema, o que que significa? Uma palavra grega que significa uma palavra específica de Deus para seu momento de necessidade. É o rema de Deus para a vida da pessoa, né? E promover no espaço onde nós atuamos, promover o ensino, né? A troca de experiências. Vamos lá aí, o outro. Ah, esse aí é aquela. Nesse caso aí, a gente pode dizer que, quando a gente fala de educador, com profissão, e a gente fala educador com vocação. Então, nós podemos dizer que a vocação é algo que nasce de dentro, né? Algo que nasce de dentro. E, Exatamente, no caso, o educador é algo externo, algo de fora, né? Como se fosse a profissão dele, né? exatamente. Hum, Exatamente, porque ele aprende dentro da faculdade, ele é um técnico de ensino, né? E Entendi. a Aí, educação, então, e se ele não tiver o pode chamado, falar, né? né? Então não vai Hã? adiantar. Esses dois se andam lado a lado, né? Porque além dele ser um educador, ele tem que ter a chamada de vocacional, que é aquilo que está dentro dele, que vem dentro dele. Porque às vezes tem muitos educadores que não tem um chamado e agora acaba, né? Exatamente. É por isso que a gente tem aquela. Lembra que eu falei que eu tenho uma admiração muito grande por uma igreja ministerialmente organizada? Lembra que eu falei sobre isso? O que significa uma igreja ministerialmente organizada? Vocês sabem? Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. O que significa uma igreja ministerialmente organizada? Quem sabe, gente? Alguém quer falar sobre isso aí? Uma igreja ministerialmente organizada. O que é uma igreja departamentalizada? O que é um departamento? Vamos pensar aqui? A gente hoje, na gestão, a gente fala departamento e são processos, na verdade, são divisões, né? Hoje a gente fala, não sei se é esse mesmo sentido. Então, a uma igreja seria assim, onde tem todos os seus departamentos organizados, cada um com seu chamado, com sua função, tudo organizado, para poder atender às necessidades daquele ministério, né? Então, Agora esse departamento, exatamente. Agora vamos pensar em outra coisa. Então, é uma pessoa que vai atender naquele momento a necessidade do ministério. Mas o que é que poderia ser levado em conta para que a pessoa se encaixasse em determinado departamento da igreja? O que que deveria ser levado em conta? Vamos ver aí? O chamado, né? A chamado. É o chamado. Por que o chamado? Bicho, eu já estou perguntando para vocês, hein?
É porque Porque não adianta nada você colocar uma pessoa num. É igual você pegar, Gil, você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com a área administrativa, colocar ele para entrar num departamento administrativo, não vai sair nada. Se você pegar uma pessoa que ela não tem um chamado, colocar ela naquele departamento, o que é que vai virar? porque ela não tem os dons, não é? Ela não tem os Exatamente. dons para. Porque o que são os dons? O que são dons espirituais? Os dons espirituais é uma capacitação divina que Deus nos dá para nós exercermos o ministério com eficiência, para a Realmente. edificação do corpo, não é verdade? Mas se eu estou ali só cumprindo ali um protocolo, né? Se eu estou ali só preenchendo um espaço, eu não vou ser uma pessoa frutífera e realizada. É disso que ele fala, né? Ele fala de uma forma bem profunda. A gente não pode cumprir o chamado da gente em um lugar onde não te cabe. Lembra que o pessoal fala sobre, eu gosto muito disso, eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, pregadores. A túnica de José era de José, né? A túnica de José era dele, não servia em mais ninguém, não é verdade? Porque era aquela túnica que ele precisava para exercer o ministério dele. Deus te deu, você nasceu. Olha, Deus trabalha de uma forma perfeita. Você nasceu com dons, com talentos, e ele ainda derrama uma capacitação toda especial do céu para você cumprir seu ministério, para ser produtivo, realizado e feliz na área que ele te chamou. Não é verdade? Vamos ver aqui. Vamos falar sobre o que é que Rubem Alves fala sobre as antigas profissões aí. Podem ler aí, por favor. Rubens Alves analisa antigas profissões, as quais ao longo do tempo deixaram de existir ou transformaram-se segundo a necessidade social, pois essa está em constante transformação e necessita do acompanhamento profissional segundo sua necessidade. Nessa inexistência ou transformação encontra-se o artesão, os tropeiros, os boticários e inúmeras outras profissões. Gente, eu acho essa parte do texto e do artigo a coisa mais linda do mundo, viu? Ó, para ver o que que ele fala. Ele faz uma colocação perfeita, né? Ele diz que, ele observando as profissões, ele fala sobre a evolução do trabalho na sociedade. E ele fala que, ele observa que as profissões do passado, elas se transformaram e desapareceram, porque a necessidade da sociedade mudou. As necessidades são outras. Então, tudo teve um processo de evolução. Ele enxergava longe. Então, ele fala sobre o fim das profissões antigas. E que, quando eu estava lendo, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei me lembrando do Boticário. A gente não sabe nem o que é Boticário, né? Todo mundo gosta de perfume do Boticário, mas não sabe o que é Boticário. Depois a gente vai aprendendo. Então, ele fala sobre essas profissões antigas que eram tão importantes e elas se aperfeiçoaram e elas mudaram, né? Ele fala aí sobre o tropeiro. O que é que o tropeiro fazia? Ele transportava mercadorias a cavalo. E o boticário? Ele era o antigo farmacêutico. É por isso que fala botica, vem de farmácia, de perfume, né? Para ilustrar como a devolução tecnológica e social tornaram obsoletas, ele diz o seguinte, que nós precisamos levar em conta algumas coisas. Que era o tropeiro? Ele se tornou desnecessário. Por que que o tropeiro se tornou desnecessário? Naquela época lá, ele era necessário. Mas por que que ele se tornou desnecessário? Porque surgiu estradas, surgiu rodovias, ferrovias e mais tarde surgiram os caminhões. A necessidade de transporte continuou, mas a forma de exercê-la mudou completamente. Vocês vão pensando aí no professor, viu? Vão pensando aí no todo o sistema educacional. Outra coisa também, o boticário. O boticário ele tinha sua, como é que diz, sua funcionalidade na época. Agora pensa aí, o boticário ele preparava remédios de forma artesanal. Hoje, como é que os remédios são preparados, gente? Foi substituído pela indústria farmacêutica, não é verdade? Que produz medicamento em larga escala e com processos padronizados. Foi aperfeiçoando, não ficou naquilo. Eu estava lendo isso aqui, revisando hoje,
Estava me lembrando dos velhos paradigmas, a forma, né, antiga, artesanal de trabalhar. Eu estava me lembrando dos instrumentos que nós usávamos para fazer para fazer aquelas lições dos alunos. A gente usava aquela matriz, lembra na escola antigamente que borrava as mãos da gente e tudo, né? Hoje Mimeógrafo. nós Oi, pode falar. Era um mimeógrafo. O mimeógrafo, isso aí mesmo. A gente ficava com a mão tudo suja, não era, Marlene? Ficava com a mão tudo suja e era uma confusão para poder. Agora, hoje, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos usando hoje? O computador, não é verdade? Olha como é que o negócio mudou completamente. Então, a fala de Alves aí, ele aponta para uma verdade histórica, que a sociedade está em constante transformação. Assim é a educação. E as profissões precisam se adaptar a essa nova realidade. Né? Ele fala profundamente que nós precisamos entender a evolução e nós precisamos nos adaptar, nos atualizar para a nova realidade. Diante disso, questiona-se o que difere o professor do educador. Será que essa transformação exigida pela conjuntura atual? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O que difere o professor do educador? Qual é a diferença entre o professor e o educador cristão? O ponto crucial, isso aí é importante, viu? É muito profundo. Porque enquanto profissões podem ser substituídas por máquinas, como nós falamos aí, ou por novas formas de trabalho, o educador, no sentido da vocação, ele é insubstituível. Tudo pode ser transformado, tudo pode ser substituído por máquinas. Lembra quando começou? Eram os tropeiros, depois veio o trem de ferro, depois o negócio foi evoluindo. Mas se existe algo que é insubstituível, é o educador cristão. Mas por quê? Porque a vocação de educar é baseada no amor e na capacidade de inspirar, né? Então, essa vocação, isso que vem de dentro, como Alex falou, é baseada no amor e na capacidade de inspirar. Não é uma função que pode ser substituída pela tecnologia. A tecnologia está aí avançando a todo vapor, mas olha, o educador cristão jamais será substituído. É por isso que nós vemos aí falando sobre os tropeiros, né, boticário, que desapareceram ao longo do tempo, né? Eram importantes na sua época? Eram, mas eles desapareceram. A essência do educador, então, ela persiste. A essência do educador está por dentro, né? Ela persiste, pois ela atende uma necessidade humana fundamental que transcende mudanças sociais. Está muito além das mudanças sociais. Então, qual é o papel? A de nutrir a esperança e a de construir novos mundos. Olha, você tem a responsabilidade, como educador cristão, de nutrir a esperança das pessoas, aí é de construir novos mundos. Isso é muito sério. Então a gente precisa ter na consciência, a gente precisa se desvincular, sabe, do técnico de ensino e voltar para a educação cristã e entender, olha, eu estou aqui para ser um profeta de Deus. Quando eu falo profeta de Deus, eu estou falando de alguém que tem a palavra de Deus nos seus lábios, alguém que foi escolhido pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor para fazer a diferença no mundo tão difícil, né? Esse é o papel do educador cristão. Pode ler aí, quem gostaria de ler? Ei, Alex, é você mesmo, Alex? O professor, Oi, pode falar, estou escutando. o professor é comparado com os pés de eucalipto, árvore de fácil crescimento, o que tem sua beleza no fato de serem encontradas enfileiradas e em permanente posição de sentido, como que preparadas para o corte inevitável. O professor ele é comparado aos pés de eucalipto. Quem é que não conhece uma plantação de eucalipto? Olha aí, essa é a plantação de eucalipto. Então, o que difere, na verdade, o professor do educador, quando nós analisamos aí o eucalipto? Vamos
pensar nessa metáfora da seguinte forma: fácil crescimento. Vamos falar que eles são plantados, né, encontrados enfileirados e preparados para o corte inevitável. Mas o que é que o Rubem Alves ele quer nos ensinar sobre isso? Ele quer nos ensinar que essa árvore de fácil crescimento simboliza a ideia de uma formação rápida e superficial, focada em obter resultados imediatos, sem tempo e o cuidado necessários para o verdadeiro desenvolvimento. Como é que a gente faz quando nós entramos em uma faculdade? A gente vai estudando, estudando, atropelando tudo, sabe? O que a gente chama é curso, 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 curso para se aperfeiçoar. Tem muitas coisas que não são levadas em conta. Ah, não, a principal coisa que é levada em conta, eu não estou falando que é errado, mas a principal coisa que é levada em conta, qual é a profissão que vai me trazer mais ganhos, né? Mais dinheiro, posição, ganhos. Ei, Gil, quando eu tava estudando esse texto, eu fui analisar essas duas árvores, né? E, por exemplo, o eucalipto, ele tem sua origem lá na Austrália, né? E ele além dele ter um crescimento rápido para a indústria, né? E que é favorável, ele também é de fácil adaptação em qualquer ambiente. Você pode ver em qualquer solo, ele é de fácil adaptação. Então, além deles quererem hoje o educador de maneira rápida, de maneira superficial, eles querem que esse educador se adapte com qualquer tipo de ambiente, né? Que esse educador possa ser, como é que se diz? Ah, você é polivalente, você tem várias funções. Ele quer que esse educador participe de toda a cultura, de toda a forma de pensar. Então, assim, qualquer ambiente, aquele que se enquadra em todo tipo de ambiente, né? Então, hoje você vê, eu fui pesquisar sobre o Jequitibá. O Jequitibá que tem sua origem, por exemplo, no Tupi, né, que é uma árvore que tem o tronco rígido, que pode, é uma maior árvore da Mata Atlântica, né? E ela pode chegar a seus 30 metros de altura e aí 4 metros de diâmetro. E aí, além disso, ela pode viver cerca de 500 anos. Só que o seu crescimento, ele é lento, ele é bem lento. Então, assim, o que que faz? Ele tem raiz, ele tem estrutura. E isso daí para hoje, essas terras tá sumindo, esses solos férteis estão sumindo. Por quê? Porque hoje eles preferem o eucalipto. Eles preferem coisa que rápido, que é superficial, que vai jogar para o mercado e Deus dará o que vai acontecer. Ei, maravilha, viu? A colocação certinha, viu, Alex? E rica essa colocação. Aí quando fala assim, ó, que eles foram encontrados enfileirados na posição de sentido, eles estão só numa posiçãozinha, né? Quando você vê uma plantação de eucalipto, o que é que você vê? Eles são todos enfileiradinhos. Esta é uma imagem poderosa de padronização, né? De obediência cega, igual você falou aí, ó, tá ali, ó, ele obedece cegamente. As árvores em fila representam a falta de individualidade, onde todas são iguais e se comportam da mesma forma. A posição de sentido evoca a disciplina militar e passividade e a falta de autonomia. Ele só presta para aquilo. Vou jogar logo na indústria porque ele só presta para aquilo, né? Vou jogar rápido porque o resultado é bem rápido o resultado. Preparadas para o corte inevitável e em permanente posição de sentido, com que preparadas para o corte inevitável. Essa é a parte mais forte que eu acho. Sabe por quê? Porque o corte representa o fim da linha, a utilidade final. A educação nesse modelo não é o fim em si mesma, mas um meio para se alcançar um objetivo prático, um emprego que eu falei anteriormente, e um diploma. Eu estou ali lutando, trabalhando, porque eu quero mesmo, é o que me rende mais, o que me traz mais rentabilidade. O aluno e o professor é visto como um recurso a ser explorado e não como um ser humano a ser cultivado. A plantação de eucaliptos está ali como um recurso, né, a ser explorado. Ninguém tem a preocupação de cultivá-lo direitinho, né, com todo cuidado, com todo zelo e com todo amor. Então, essa imagem do eucalipto, ela é muito bom para fazer um contraste, né, sobre a visão da educação. Ele não compara o educador com o eucalipto, porque o educador não é o eucalipto, mas sim tem outra planta que a gente pode comparar, além do jequitibá, de uma forma muito profunda. Quem é que lembra
que nós trabalhamos muito com ela na educação, além do eucalipto, além do jequitibá, Alex. E a Você única conhece? árvore no Brasil que tem essa mesma durabilidade é a aroeira. E o bambu, Também. o- sabe como é que o bambu cresce? O bambu cresce de forma conectada e flexível. É uma velha árvore cheia de histórias e singularidade. É igual o Jequitibá. É cheio de histórias e singularidade. São árvores antigas e têm raízes profundas, cheias de histórias e singularidade. Então, nós podemos pensar o seguinte: olha, que a crítica a uma educação que transforma seres humanos em produtos e a defesa de uma educação que celebra a vida e a singularidade precisa ser aplaudida e precisa ser, tem que ser o nosso foco e nós precisamos trabalhar nisso. Então, o Jequitibá traduz a essência de todo o processo de educação. Nós precisamos dar ênfase nessa planta, o bambu e o jequitibá, que traz toda a essência da educação. Vamos aí? No próximo aí, quem vamos lendo aí comigo? Para o professor, o que importa é o crédito cultural adquirido pelo educando em uma disciplina. O importante para o professor, qual é? É o crédito, é a nota, né? Sendo indiferente o seu ministrante. Já que o ministrante cabe apenas a função, ó, a função de é um técnico, né, de transmissor fiel de conteúdo, tornando o professor como uma entidade descartável, sendo apenas um funcionário de um mundo dominado pelo Estado. Quando nós trazemos isso para a docência cristã, eu vou trocar e fazer um trocadilho aí. Vamos ver aí. Com entidade descartável, sendo apenas um funcionário de um sistema dominado pelo meio é pelo sistema eclesiástico, né? Pelo mundo eclesiástico, né? Aquele que repete, que não transforma, que não é instrumento nenhum de transformação. E o educador é comparado com o quê? Vamos ler aí. O educador é comparado a um pé de jequitibá, planta essa de personalidade, chegando os antigos a acreditarem que essas tinham alma, por serem diferentes dentre outras árvores e com características próprias, até entre si, já que cada uma possuía em sua existência uma forma única, uma história a ser contada. Olha, profundo, viu? O Jequitibá é mesmo importante, né, gente? Então, o Jequitibá, ele é Ele é um símbolo da visão, né, para o educador, de uma visão profunda. É igual o bambu, gente. Eu também gosto muito de trabalhar com o bambu, né? Mas o Jequitibá está falando aí que chegando os antigos, né, fala que é uma árvore de personalidade, o Jequitibá. Chegando aos antigos a acreditarem que ela tinha alma. O que quer dizer ter alma? Por que que os antigos têm essas falas, né? Por que que os antigos diziam que o Jequitibá ele tinha alma? Porque isso representa a ideia, né, de que o educador ele não é uma máquina que transmite informações. Ele tem alma. Ele não é uma máquina que transmite conteúdos. Ele não é um depósito de conteúdos e que só serve para isso. Ele é um ser humano com uma individualidade, com uma essência que o torna único. O ato de educar para Rubem Alves é uma troca de almas, onde a paixão e a sabedoria do educador se encontram com a curiosidade e o potencial do aluno. Esse processo de ensino-aprendizagem em uma sala de aula que promove, sabe, vida, testemunho, é algo, sabe, tremendo. É algo maravilhoso. Quando ele fala também que diferentes dentre outras árvores e com características próprias, ele quer dizer o seguinte, que essa parte, né, ele fala sobre a importância da diversidade. A educação não deve padronizar as pessoas. E isso na igreja é de uma importância. Assim como cada Jequitibá é diferente, cada educador tem seu próprio estilo. Deus nos criou de forma singular e perfeita. A multiforme graça de Deus entrou em ação
para nos formar. Quando Deus pensou em mim e em você, Ele já nos formou com um propósito todo especial. Eu vou plantar a irmã Giovana em tal lugar, eu vou dar a ela esses dons, vou chamar nessa área, eu vou plantar a Alex, vou plantar a Keren nessa área, fulano nessa área e por aí vai, né? É algo tremendo da parte de Deus. Então, esse ato de educar é uma troca de almas, onde a paixão e a sabedoria do educador encontram com a curiosidade e o potencial do aluno. Quando ele fala também diferentes entre outras árvores e com características próprias, quando ele diz assim, que essa parte que ressalta a diversidade, ele está dizendo que a sua própria experiência, junto com a experiência do aluno, é que vai tornar o ambiente enriquecedor e vai transformar vidas de uma forma tremenda e gloriosa. Essa singularidade é o que enriquece a sala de aula. Então, quando fala também de uma forma única, uma história a ser contada, isso reforça o que havíamos sempre falado durante todas as nossas aulas. O educador, como Jequitibá, não é apenas um acumulador de conhecimento. Ele carrega as marcas do tempo, as histórias de sua vida e as de lutas e vitórias. Essa história é o que torna autêntico e capaz de inspirar de forma genuína. Quando você pega, quando você vai participar de uma aula, você sabe que os conteúdos são completamente diferentes no âmbito da faculdade, da vida secular e no ambiente da docência cristã, no ambiente da sala de aula, no ambiente da igreja, né? Ou você também sendo professor, por exemplo, professor de religião, de alguma disciplina, né, que você tenha liberdade de ministrar sobre princípios da palavra de Deus. As pessoas olham para você e falam, mas como é que você sabe tudo isso? Olha, eu tenho prazer de ouvir você falar, eu tenho prazer de ouvir você ministrar, porque o que está no seu coração vem de encontro com o meu coração e faz toda a diferença na minha vida. Sabe o que que é isso? É o Espírito Santo de Deus, é a liberdade que nós temos de abrir os nossos corações e trazer para o ambiente onde ministramos as nossas histórias, a nossa vivência, sabe? Isso lança por terra também aquela ideia de que o líder, que o educador, aquele que está à frente, é um homem perfeito, é uma mulher perfeita, sabe? Porque muitas vezes as pessoas nos enxergam assim porque Deus nos chamou em algumas áreas e nos deu capacitações especiais em outras. As pessoas olham a gente como nós fôssemos infalíveis. As pessoas têm que entender que nós somos seres humanos, sujeitos à quebra, à queda, que talvez estamos passando ou já estamos passando ou já passamos por algumas experiências dolorosas e traumáticas na vida. E isso faz toda a diferença quando você abre o coração e você tem a liberdade de ministrar isso em uma sala de aula. Então, nós precisamos levar em conta que a educação é o encontro entre jequitibás. Quem são os jequitibás? São os educadores. É um processo de crescimento mútuo, onde o professor não apenas ensina, mas ele também se revela. Ele abre o coração para compartilhar a sua vida, compartilhando a sua história e permitindo que os alunos floresçam na sua própria singularidade. Você cria um elo, né? Você cria um relacionamento profundo. Se vocês se apaixonarem por isso, vocês serão educadores de excelência. Eu tenho plena certeza disso. Eu falo que a docência cristã é a paixão do meu coração. Tinha duas coisas que eu sempre gostei de fazer na igreja, era ensinar e ministrar louvor. E eu deixei o ministério de louvor para me dedicar completamente à docência cristã, porque eu acho simplesmente apaixonante. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso aí? Só eu que estou falando, mas Alex e Keren vão aí. Alguém quer falar mais algo sobre isso, gente? Estou aguardando. Tô igual na EBD. Dá um tópicozinho e para deixar os irmãos falarem. Eu estou aproveitando aqui para poder. A aula, eu estou fazendo um sermão em cima desses duas árvores aí, e fazendo um sermão. Dá uma pregação, uma baita de uma pregação, hein? Vai dar uma pregação maravilhosa, viu? É. Eu estou aqui já pedindo a inspiração do Espírito Santo para montar um sermão aqui sobre os frutos, a estação própria. Pois é, vai ser muito bom. Vamos ver aí, o educador constrói. Vamos ver aí quem vai ler.
O educador constrói e habita um mundo em que a interioridade faz uma diferença, em que as pessoas se definem por suas visões, paixões, esperanças e horizontes utópicos, tornando-o frequentemente um mau funcionário, porque seu mundo não segue o ritmo do mundo da instituição. Eu diria que os educadores são como as velhas árvores, possuem uma fase, um nome, uma história a ser contada. Rubem Alves. É lindo, né? Nossa, esse pensamento é tremendo. Ele fala que o educador possui uma história, né? É uma velha árvore por várias razões, né? Então, vamos pensar nessas razões que ele falou aí, que ele possui uma fase, um nome e uma história a ser contada. Uma fase, o educador cristão, ele passa por uma fase, né? Assim como a árvore, o educador passa por diferentes etapas na vida, né? Não se forma de uma vez, mas cresce e amadurece com o tempo, acumulando conhecimento, sabedoria e experiências que moldam quem ele é. A vida e a prática ensinam, e cada fase traz uma nova perspectiva para a sua forma de educar. Vocês já perceberam que quando a gente começa a trabalhar em alguma área da igreja, eu tô falando da área da docência, viu? A gente trabalha, e sabe o que é que acontece? Cada ano que passa você fica mais maduro e mais experiente. Eu comecei a trabalhar com educação cristã desde 2011. Eu trabalho no CTBIS com essas disciplinas, tudo ligado a discipulado, porque é a paixão da minha vida, discipulado. E cada dia que passa, a gente vai amadurecendo. Cada ministração, eu digo assim, que cada época, né, que nós ministramos no seminário, nós amadurecemos. É algo novo que Deus vai trazendo ao nosso coração, né? A sabedoria, as experiências. Eu estou aqui na sala, vocês passam, contam a experiência de vocês, participam, falam. Isso só faz enriquecer. Quando fala que ele tem um nome, o nome não se refere apenas a uma identificação, mas uma identidade. O educador, ele tem uma identidade. Eu tenho uma identidade, eu sou uma filha de Deus, eu sou uma educadora cristã. Cada educador, ele é único, com sua própria paixão, seus próprios métodos e sua própria forma de se relacionar com os alunos. Eles não são meros reprodutores de conteúdo, são indivíduos com personalidade e propósito. Eu experimento isso com as mulheres do discipulado, sabe? Pensa aí, você é você ali, você tem identidade, sabe? Você tem aquela liberdade de ministrar, você tem um nome, você é muito mais do que uma identificação, é algo muito profundo, é sua essência. Você sabe, eu sou uma educadora cristã. Uma história a ser contada. Ó, toda velha árvore carrega as marcas do tempo, das tempestades, das estações. Ela tem uma história em cada galho e em cada folha. Da mesma forma, o educador cristão ele tem uma história, é rica, uma história rica e complexa, né? Que inclui suas próprias lutas, triunfos e aprendizados. Essa história é a base da sua sabedoria e é a fonte da capacidade de inspirar e guiar os alunos, não apenas com o que sabe, mas com quem ele é. Olha, gente. Que profundidade! Nós temos uma história a ser contada. E não é um conto da carochinha, é uma história real. A história das minhas vivências, das minhas experiências com Deus, das minhas áreas de ruptura, das minhas quedas durante a jornada, das minhas superações. E tudo isso só faz enriquecer, né, os alunos, só faz enriquecer aqueles que estão sendo ministrados por nós, sendo aluno ou não. Então, essa metáfora, ela se conecta com a ideia de que a educação não é apenas sobre a transferência de informações, mas sobre a transmissão de vida. Por isso que eu amo essa disciplina, porque tudo tem uma ligação com o discipulado, né? O educador, como a velha árvore, oferece sombra. Você, educador, você oferece sombra, frutos, e você também oferece um lugar de crescimento, permitindo que os alunos floresçam à sua própria maneira. Então, os alunos têm que olhar para nós e encontrar apoio, ombro, suporte, né?
Nós somos esses, eu falo assim que nós somos esses galhos. Eu gosto muito daquele texto que eu tenho ele aqui no livro de Charles Swindoll. Ele é, Tirando Suas Máscaras. Ele diz, Vivemos Sem Máscaras. Eu tenho esse livro que ele é bem velhinho. Ele diz assim que a jornada da vida ela é bem difícil, ela é íngreme, mas feliz de nós, né? Se durante o percurso encontrarmos pessoas ao longo da caminhada dispostas a ser como galhos que nos sustentam na subida morro acima. E é isso que o educador é. Nós somos como galhos, né? E nós vamos ser instrumentos de cura para permitir que cada aluno, cada pessoa que nós ministramos venha florescer, venham ser curadas. Então, isso é muito lindo. Nós temos que ter consciência do nosso chamado e da nossa vocação. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí, gente? Pode falar aí. Alguém quer falar? Eu falo, esse pessoal não fala. Gente do céu, em nome de Jesus. Vou dar um tempinho aqui para vocês falarem. Thaís, a irmã Andréia. Oi, Gil, eu tô por aqui. É que o Arthur hoje não tá quieto, não, viu? Falar a verdade. Tô ensinando a tarefa, ele aqui não fica quieto, nem. Vamos ver aí, gente. Do educador, vamos ver aqui. Do educador se exige uma constante ocupação com o ato educativo. Nós estamos constantemente ocupados com o ato educativo. Exige-se, portanto, um crescimento de uma consciência política que se obtém no próprio processo político do trabalho. A gente tem que ter consciência que é uma jornada, né? E nós precisamos se envolver com essa jornada. À medida que o educador compreende a importância social do seu trabalho, à medida que eu entendo o impacto que o meu trabalho vai fazer na vida das pessoas, na sociedade em que eu atuo, a dimensão transformadora da sua ação, a importância social, cultural, coletiva e política da sua tarefa, o seu compromisso cresce. Quando eu entendo que Deus tem um propósito, quando eu entendo que eu sou instrumento de Deus para a realização desse propósito na terra, aí o meu compromisso cresce. Por que que eu me preocupo muito com o que eu vou ensinar, a forma com que eu vou ensinar? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Deus vai cobrar. Porque quando Deus nos chama, nós não podemos ser negligentes. Não podemos ser rasos e superficiais. Nós precisamos nos envolver em tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Toda vez Aí que você alguém pode dizer, né, Gil? Desculpa, te cortei. pode Aí você falar, pode, nesse caso, à medida que o educador compreende a importância social do seu trabalho, a dimensão transformadora da ação, a importância sociocultural, coletiva e produtiva e política da sua tarefa, o seu compromisso cresce, né? Quanto muito mais dá, se recebe, é cobrado, né? Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Mas aqui também, eu acho que pro educador ter essa noção para que o educador reconheça, né, importa seu trabalho, esse aqui também se pode entrar com humildade, né? Porque nem todos reconhecem a importância de tudo isso, né? nem todos. Nem todos reconhecem. É por isso, eu já contei para vocês uma experiência que eu tive quando, ó, teve uma época no seminário que entrou alguns alunos e que eles tinham vontade de aprender, sabe? E teve outros, aliás, entrou uma turma, né? Aí, uns 4 alunos me chamaram para ajudar, para eu ensinar a fazer trabalho. Falou, mas Giovana, nós vamos nos reunir em uma casa e a senhora pode nos ensinar? Eu falei, posso. Quando eu sentei para ensinar como fazer os trabalhos, como pesquisar, como fazer um trabalho bem embasado, sabe? Como é que diz? É como se fosse um treinamento para fazer para ensiná-los a maneira correta de fazer o trabalho de pesquisar, ir para a Bíblia, onde é que eu vou encontrar, quais são os livros. Aí dois deles, sabe o que que falaram comigo? Não precisa tudo isso, não. Não precisa tudo isso. A gente coloca aqui alguma coisinha aqui, ó, responde. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Pode ser superficial mesmo. Sabe o que que vem no meu coração nesse momento? Eles não têm chamado de Deus. Ou então, eles têm o chamado, mas eles estão negligenciando aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Porque na realidade foi uma negligência, né?
Se eu não quero fazer algo com excelência, com profundidade, eu estou dizendo que aquilo que Deus colocou, o chamar de Deus na minha vida, não é profundo. Eu estou dizendo que não importa muito. Eu não quero um compromisso, eu não quero me envolver. Sabe? Quem entende o chamado se compromete, né? Quem entende o chamado se compromete. E tem que entender também, igual o Alex falou, da humildade. Gente, humildade também vai em outro sentido também. Quando a gente não sabe algo, não é feio você perguntar. Não é. Se eu descubro na igreja que tem pessoas que têm aptidões em uma área que eu não tenho, que eu estou precisando de ajuda, eu peço, eu falo, fulano, me ajude. Eu preciso de ajuda, porque nessa área olha, eu não sei fazer nada. Eu preciso da sua ajuda para eu desenvolver isso aí, porque eu trabalho com isso e eu preciso. Nós precisamos ter a humildade. A formação do educador é um processo. Quem quer ler aí? Processos. Quem gostaria de ler aí, pessoal? A formação do educador é um processo que não se produz apenas em função de um grupo ou através de um curso, mas faz-se no interior de condições históricas. Faz parte necessária e intrínseca de uma realidade concreta determinada. Realidade esta que não pode ser tomada como alguma coisa pronta, acabada ou que se repete indefinidamente. É uma realidade que se faz no cotidiano. Como é que é um processo? É uma etapa, né, gente? Processo fala de etapa. A formação do educador é um processo e não se produz apenas em função de um grupo ou através de um curso. E o professor, como é que o professor ele é formado? Como é que ele é forjado? Como é que o professor ele é formado? Forjado? Lembra que eu O falei dos professor dois nichos? é pela Lembra que eu faculdade, né? Os na, métodos. facu... na faculdade. Mas e o educador cristão, qual é o nicho dele? A faculdade pode ajudar, né? Mas qual é o nicho dele, do educador cristão? Envolve vida com Deus, intimidade com a palavra, e dentro Ele é disso Deus vai dando sabedoria. Exatamente. Ele é construído a cada dia, né? Ele é construído Lembra que nós falamos sobre educação formal e a educação informal? Nós estamos sendo expostos todos os dias à educação informal. Isso tem contribuído, né, para o nosso processo de educador. Nós estamos fazendo o que aqui no seminário? Estamos estudando, estamos trocando experiências, estamos estudando esse processo formal que nós estamos sendo submetidos constantemente. Ele é que vai nos dar embasamento, ele que vai nos, como é, que nos preparar, né, para desempenharmos esse papel de educador. Nós já temos o chamado, né? O Jequitibá ele já tem a essência dele no coração. Ele só está sendo forjado, equipado, lapidado dentro da realidade, né? Dentro da realidade dele. Então, nós podemos aprender algumas coisas com isso. Quando a gente falamos sobre processos, que o processo não é um produto, o contrário, né? Do técnico de ensino. A frase começa assim, olha, dizendo que ele é um processo, não é? Então, a formação do educador, ele vai muito mais além do que a sala de aula. Ele é um caminho de desenvolvimento constante durante toda a sua vida. Ele se desenvolve constantemente durante toda a sua vida. A sua formação é em sala de aula, formal e informal, fora dela, através de conferências, né? Conferências de capacitação aí de lideranças, as condições históricas e a realidade concreta, né? Quando fala que ela faz parte, né, intrínseca da realidade, ela está dizendo o seguinte, que o educador não é um ser isolado, mas alguém que vive e trabalha dentro de uma sociedade com seus próprios problemas, desafios e oportunidades. A realidade da escola, dos alunos e da comunidade onde ele atua molda sua forma de ensinar. Essa realidade não é estática, ou seja, ela está
pronta e não está pronta e acabada, mas está em constante transformação. E é isso que faz o processo encantador. Essa flexibilidade, essa liberdade de adaptação e transformação. Você tem um chamado para educador cristão, eu tenho um chamado, mas cada um tem essa. Eu falo que é a multiforme graça de Deus, as múltiplas formas de Deus operar, que nos usa da forma que Ele quer, do jeito que quer. Às vezes, às vezes com o mesmo chamado, mas com facetas diferentes. Né? É a maneira de nosso Deus operar. É isso que faz o chamado ser apaixonante, construindo uma realidade no cotidiano. O que que nós vamos fazer? Dessa realidade do cotidiano, é a realidade, significa que o educador não apenas se adapta à realidade que ele vive, mas também a cria todos os dias, a cada decisão, a cada conversa, a cada aula, e contribui para a construção de um ambiente de aprendizado. Ele é um agente de mudança, alguém que ajuda a moldar o futuro. Você tem a responsabilidade como agente de mudar, de moldar o futuro daqueles com que você convive e que você ministra. Então, nós precisamos entender que o educador não é como um profissional que tem um conhecimento pronto para ser despejado nos alunos, né? Ele é, na verdade, um jardineiro que aprende a cultivar a vida no jardim que lhe foi confiado. Você tem um jardim que o Senhor lhe confiou. E você tem que entender que esse jardim está em constante crescimento, cuja formação está ligada à história do seu dia a dia. Você tem um jardim, né? Ele tem que ser regado, ele tem que ser trabalhado constantemente, né? Para que o processo seja um processo, apesar de os desafios serem grandes, mas ser um processo maravilhoso e apaixonante. Então, essa realidade nós passamos todos os dias. O processo é necessário. Tem gente que fala assim: eu queria ter o que você tem. Eu já vi pessoas falando assim: eu gostaria que você me ensinasse algumas coisas, sabe? A forma de algumas coisas. Eu fico pensando, mas as pessoas querem o instantâneo, o rápido, mas será que as pessoas gostariam de passar pelo mesmo processo que eu passei para chegar até aqui, né? Será que elas gostariam de passar por esse mesmo processo? Vamos ver aí, mais um texto aí. Enquanto o professor, bora ver aí? Enquanto Enquanto, professor, desculpa. Vai, Andréia. enquanto um professor é um funcionário das instituições que gerenciam lagostas e charcos, especialistas em reproduções, peçam num aparelho ideológico Estado de Estado educador, é um fundador de mundos, mediador de esperanças, pastor de projetos, não sendo extintos como os tropeiros e caixeiros, mas por um ato de amor, sempre prontos para instaurar novos mundos. De educadores para professores, realizamos o salto de pessoa para funções. Rubem Alves. Gente, é tão profundo isso, viu? Enquanto o professor é um funcionário das instituições, quando ele fala assim que gerencia o lagostas, né, e charcos, ele está dizendo assim, ó, que ele descreve o funcionário das instituições, ele compara com esses lagostas e charcos, sugere um trabalho repetido e pouco inspirador. Né? Ele fala que esse trabalho, né, do professor, ele é pouco inspirador, né? É um trabalho repetitivo, ele é pouco inspirador. Então, a crítica aqui não é o indivíduo em si, mas é um sistema que transforma um mero especialista em produções, em reproduções. A referência, quando ele fala de estado ideológico, né? Ele mostra que esse tipo de professor é uma peça que serve a um propósito maior, o de manter o status, né? E que reproduzir as ideias e estruturas do poder existente, sem espaço para a criatividade ou pensamento crítico. Nós falamos tanto nisso lá na educação, não foi? Nas últimas aulas nossas do seminário. Ele não tem aberto a experiências novas, a flexibilidade, a liberdade. Então, saldo de pessoas para funções
significa, em outras palavras, a redução da complexibilidade do ser humano. Em vez de formar um indivíduo com senso crítico, com paixão e com empatia, a educação se concentra em prepará-lo apenas para executar uma série de atividades. É isso que o técnico de ensino vai trabalhar, que o sistema trabalha para preparar a pessoa. Então, Rubem Alves, ele critica muito esse tipo de educação, né? Manual de instruções. Ele fala assim que tem que ter uma interação entre as pessoas com suas próprias histórias, emoções e sabedoria. Tem que haver relacionamento. Ele critica nessa formação de educadores que se concentra em formar apenas pessoas como funcionários do Estado, funcionários da educação. Então a gente precisa parar para pensar que nós somos pessoas, que nós vamos transformar a vida de outras pessoas. Deus vai estar nos dando a oportunidade de transformação. Quando ele fala que o educador, ele é um fundador de mundos, gente, isso é tão profundo. Ele diz que ele é um agente de transformação. O que é o fundador de mundos? Ele é um agente de transformação. Então, o educador, ele é quase um artista nessas metáforas aí, né? Essa metáfora de Rubem Alves. Ele diz que ele é o fundador de mundos, vai muito além de ensinar fatos. O educador, ele cria um espaço para novas ideias, para sonhos, para possibilidades que podem nascer. Ele não apenas transmite conhecimento, mas constrói universos de sentido com seus alunos. Ele constrói, né? Ele ajuda os alunos a sonhar. Doutor Augusto Cury que fala de uma forma muito linda sobre isso também. Ele é um mediador de esperanças em um mundo muitas vezes cínico e difícil. O educador é aquele que ajuda os alunos a manterem a esperança, mostrando-lhes que o futuro pode ser diferente e melhor. Ele se torna a ponte entre a realidade atual e o que ainda está por vir. Já pensou a oportunidade que Deus nos dá, né, de cumprir esse chamado de uma forma tão linda quando você é um pastor de projetos? E o que é um pastor de projetos? A palavra pastor evoca cuidado, orientação e proteção. O educador não simplesmente ele dá ordens, mas guia, ele encoraja e zela pelos projetos da vida e aprendizado dos seus alunos. Quando ele fala também que não extintos como os tropeiros e caixeiros, ele diz o seguinte, com essa metáfora: que enquanto profissões que lidavam com a reprodução e o comércio das coisas físicas, como tropeiros e caixeiros, puderam ser substituídas pela tecnologia e pela modernidade, a essência do educador é baseada no contato humano e na inspiração, e ela jamais será extinta. É por isso que fala que o ofício do educador cristão como algo atemporal e insubstituível. Então, o educador cristão, você é insubstituível, porque você é um pastor de projetos. E quem é que chama pastor, quem é que vocaciona, é o próprio Deus. Quando fala aqui que é um ato de amor, sempre prontos para instaurar novos mundos, ele está dizendo que a palavra amor resume tudo. Lembra que nós começamos esse conteúdo falando sobre amor? A palavra amor resume tudo. A diferença entre um professor e um educador não está no seu diploma, mas na intenção e na paixão. É aquilo que vem de dentro. É o amor pelo aprendizado e pelo ser humano que motiva o educador a estar sempre pronto para criar algo novo e significativo, rompendo com o ciclo da reprodução e abraçando a construção de novos mundos. Então, nós precisamos pensar seriamente nessas questões. Precisamos entender que o Senhor que todo esse texto, né? Ele nos convida a repensar qual é o meu papel, qual é a profundidade do meu chamado como educador cristão, né? Ele nos convida a entender que eu tenho uma responsabilidade de ser frutífero, realizado e produtivo onde Deus me plantou. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês são muito caladinhos. Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui. Tá todo mundo muito caladinho aí. Estamos aqui. Tô aqui. Marta, vocês estão tudo aí? Vamos ler aí, então, para vocês me ajudarem aí.
Segue o barco. Poxa, não dá pra mim ler não, Gil. Tô assistindo pelo celular, a letrinha tá bem pequenininha. Vamos ver aí, mas aí. Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores há uns milhares, mas professor é profissão. Não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissão é vocação, são como plantas, vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que a formam possíveis, que a tornam possíveis, e quem sabe, destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. Desculpa, é que aqui também está muito pequena a letra que eu estou no celular. Hum. Quando ele pergunta assim, ó, educadores onde estarão? Em que cova terão se escondido? Será por que que ele faz essa pergunta? Vocês vamos pensar aí? Eu imagino assim, que como essas árvores, por exemplo, que estão perdendo importância, por exemplo, dando lugar a outras árvores que estão com crescimento rápido, essas profissões estão sumindo, né? Algumas profissões estão sumindo, não é isso? Exatamente. Sabe por quê? Porque a leva de técnicos de ensino ou professores que estão sendo forjados dentro do ambiente do nicho da faculdade como é que diz, tem ofuscado, tem sufocado o educador cristão. Quando ele diz bem assim que educadores onde estarão, ele fala de uma forma dramática, ele quer que a gente pense sobre isso. Ele diz o seguinte: em que covas terão escondido? Isso sugere que, na visão dele, o verdadeiro educador é uma figura rara e quase extinta, ofuscada pela massa de professores que, embora numerosos, parece ter perdido a essência da missão, né? Os professores, muitas vezes, muitos professores estão em sala de aula hoje através para ser militantes políticos. Eles não têm a visão de propósito, eles não sabem, né? Para que que eles foram chamados? Eles não sabem, não. Eles não se importam muito com isso, né? Ele diz assim, olha, não é educação, educador ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce no grande amor e de uma esperança. Profissões e vocações são como plantas, vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mia para o fundo da terra até sumir. Quando ele fala que educação não é profissão, mas é vocação, nós vamos definir essas duas coisas aí. O que é profissão e o que é vocação? Vamos lá? Vamos estabelecer aqui um contraste sobre educação, sobre profissão e vocação. Quando ele fala sobre profissão, ele diz que professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Ele enxerga a profissão como uma função externa, algo que se exerce para cumprir um papel, seguir regras e, no fim, obter um salário. É uma ação que não exige um compromisso profundo ou uma paixão genuína. É algo que você faz, mas não necessariamente algo que você é. Lembra o que eu disse? Eu volto a repetir, bater na mesma tecla. Nem todo professor é educador. Existem professores que são educadores, mas nem todo professor é educador. Nós precisamos pensar nessas questões. E o que é uma vocação? Por outro lado, o educador também tem uma profissão, mas uma vocação. A palavra profissão vem do latim vocare, que significa chamar. Isso implica que o educador sente um chamado interno para a sua missão. Está dentro de você. Você sente o chamado. Deus te constrangendo, né? O chamado interno para essa vocação. A vocação não é uma escolha de carreira como professor, mas é uma resposta a um impulso profundo, a uma grande esperança, a um grande amor. A vocação é uma parte intrínseca do ser, algo que nasce da alma e motiva cada ação.
Às vezes eu penso assim, ó, às vezes eu estou muito cansada, sabe, sobrecarregada. Aí eu falo assim para meu filho, eu vou parar. Eu vou parar com tudo, vou me dedicar só a vocês agora, eu vou parar e ao Senhor, buscar o Senhor e vou parar. Ele fala comigo, se a senhora parar, a senhora morre. A senhora não consegue parar. Porque se a senhora parar, a senhora morre, porque isso está no seu coração, está arraigado no seu ser. Eu falei, será? É porque às vezes nós ficamos muito chateados com algumas coisas, né? Mas a gente precisa, né? Tem hora que dá vontade de parar mesmo. Aí eu falo, meu Deus, será que vale a pena? Mas aí eu volto os olhos para o alto. Foi uma vocação, um chamado da parte de Deus. Então nós precisamos romper, né? Continuar. Profissão e o ambiente e a vida. Vamos falar sobre isso, né? Que não. O ambiente e a vida. A última parte da citação aí dessa metáfora, ele fala sobre a visão sufocada, né? Que o habitat fica difícil, a pessoa fica destruída por causa do nicho, né? Que ela pertence no momento. Então, fala assim: profissões e vocações são como plantas e florestos em nichos ecológicos. Ele compara a profissão e a vocação a diferentes tipos de plantas que precisam de um ambiente específico para prosperar. A floresta de vocações precisa de um ecossistema saudável, um ambiente que valorize a criatividade, a esperança e o amor. Quando você está exercendo o seu papel, fazendo o seu trabalho num ambiente que não te dá condições de florescer, de produzir, você vai só mirrando, né? Você vai murchando. Porque todo ser humano, nós precisamos entender isso, nós precisamos de relacionamentos saudáveis, nós precisamos ser suporte uns dos outros, para que nós venhamos a florescer. Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que fala assim: seja a pessoa que impulsiona, seja a mulher que impulsiona, seja o homem que impulsiona, seja suporte. Nessas áreas destruídas, esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra no fundo da terra até sumir. Essa imagem é a mais forte de todas. Ela descreve a destruição desse habitat, ideal onde a vocação pode florescer. Se a escola e o sistema de ensino se tornam ambientes estéreis, focados apenas na função e na reprodução, a vocação do educador se apaga. A paixão e o amor, que são a essência da vocação, murcham e somem, deixando apenas o vazio de uma profissão sem alma. Olha para você ver. Se você é um professor, se você tem consciência de que você é um educador cristão e você não encontra espaço para florescer, você é negligenciado, você simplesmente passa a vegetar, não é? Sua vida perde o sentido. Se você tem algo que você ama fazer, seja ou em qualquer área, se você tem algo que você ama fazer, você investe, você trabalha, você estuda, mas você não encontra um solo, sabe, um solo que venha promover o crescimento, o florescer na sua vida, você acaba mirrando, né? Você acaba, olha, sumindo. Isso é muito triste. Então, em síntese, nós precisamos entender que Rubens Alves, ele não está criticando o sistema educacional como um todo, ele está lamentando a perda de algo sagrado, a vocação de educar. Ele nos lembra que a educação não pode ser reduzida a uma mera função, ela precisa de paixão, de um ambiente que a nutra e de pessoas que a vejam como ato de amor e esperança. Alguém quer falar algo sobre isso aí, gente? Em nome de Jesus está aí aberta para a fala de vocês. Irmã Andréia está por aí ainda? Ô, sim, Gil. Oi, irmã Andréia, fala, não pega no meu pé, fala aí. Vamos, vamos falar sobre professor aí? Lê aí, irmã Andréia, sobre professor. Leio. É, o professor educador cristão é, em sentido lato, um profeta, um propagador ou lembrador das verdades de Deus. E por assim ser, ele tem uma tripla responsabilidade. Uma responsabilidade em relação a Deus, a quem devemos de prestar contas,
responsabilidades em relação a si mesmo e, por fim, mas não menos importante, uma responsabilidade em relação aos seus alunos, que é o objetivo último do seu ensino. Ô, Gil, Profundo. Oi. deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Hoje nós vivemos assim em um mundo, nas escolas, o professor cristão, ele não pode, aqui na nossa cidade, né, eu acho que mundial isso, ele não pode falar sobre a sua fé cristã na sala de aula. Como o professor, ele pode colocar a sua fé no seu currículo em um mundo onde que nós estamos vivendo hoje, né, que é proibido, né? É proibido falar sobre a fé cristã nas escolas. E aí, como é que faz? Deixa eu te falar que ela não precisa fazer parte do currículo porque a pessoa tem que se submeter ao, como é que diz? À direção da escola, né? Ao sistema pedagógico como um todo. Então, se não pode colocar no currículo, não coloca, mas o professor, ele tem toda a sabedoria, se ele busca de Deus, para ele inserir isso no ambiente da escola, sem precisar constar no currículo. Vamos lembrar das Bíblias que são levadas para os países que a Bíblia não pode, que ninguém pode ter acesso à Bíblia. Sabe o que que eles fazem? Levam a Bíblia escondida, entendeu? Porque lá eles não aceitam o evangelho precisa ser pregado, né? Então eles disfarçadamente, eles levam a Bíblia. É a mesma coisa o professor na sala de aula. O professor ele pode muito bem é, é, levar, né, fazer o seu plano de aula e olha e colocar assim os princípios. Eu mesmo, se eu ensinasse na vida secularmente, eu faria bem isso, sabe? Sempre eu colocaria um texto com princípios para os meus alunos, principalmente referente à salvação e algumas questões também, entendeu? Mais profundas aí, algumas questões que estão aí sendo discutidas na mídia, né? Diz que eu estava falando esses dias lá na igreja, lá na secretaria da igreja, nós estávamos conversando. Nunca foi tão difícil ensinar e pregar o evangelho como está sendo difícil hoje. É um desafio por conta dessas ideologias, né? E da guerra cultural que está aí no meio do mundo. Vamos pensar aqui o que é que Rubem Alves falou sobre o professor. Eu acho tão lindo isso. Vocês sabiam, não sei se é no Japão, que as pessoas se curvam diante do professor? Eu não sei se é no Japão, é um lugar aí, uma nação aí. Diz que eles consideram o professor como se fosse, sabe, como se fosse um deus. Eu não tô falando Deus em Deusar, não, viu, gente? Tô falando sabe, como se fosse uma pessoa de alta honra. Eles consideram o professor. Quando fala assim, ó, que o professor, ele é um educador cristão, é no sentido lato um profeta. O que que o profeta faz, gente? O profeta, ele propaga as verdades de Deus. Ele é porta-voz dos oráculos de Deus, não é verdade? Então, ele traz para a vida do povo, sabe, os oráculos de Deus. Ele é um propagador ou lembrador das verdades de Deus. Isso é algo muito profundo. E por assim ser, ele tem uma tripla responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Vamos abrir a palavra aí, mas eu quero fazer um comentário sobre isso. Hebreus, oh Jesus, aí. Hebreus, uma tripla responsabilidade a quem devemos. Hebreus 4:13. Alguém abre aí, Hebreus 4:13. Alexa, 1 Pedro 4:5. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Acho que só isso aí, né, gente? Irmã André, para abrir Hebreus 4:13 aí. 4:13. Quem quiser abrir aí. Vamos ver aqui. Mas vamos fazer um comentáriozinho sobre isso aqui, quando ele diz bem assim que o educador ele tem uma posição de grande valor e de responsabilidade, um significado muito especial. Por isso que ele fala que ele é como um profeta. Mas vamos analisar esses pontos aí que estão aí em negrito. Vamos ver aí. Ele tem uma responsabilidade em relação a Deus. O primeiro pilar do professor é a fidelidade a Deus. Isso significa que ele não está transmitindo simplesmente conhecimento, né? Ou um currículo. Lembra que você perguntou aí, André? Ele não está simplesmente transmitindo conhecimento em um currículo. Ele é um propagador ou lembrador das verdades de Deus.
Então, seu trabalho é visto como uma missão sagrada. É uma missão sagrada. Um serviço que reflete a sua fé e busca honrar o seu Criador. Essa responsabilidade o convoca a ser íntegro, a buscar sabedoria e a enxergar a educação como um ato de adoração. Vamos ver Hebreus 4:13 aí o que diz? Hebreus 4:13. Vamos ver o que diz aí. Nada Hebreus. está diante dele. Todas as coisas estão à vista e expostas aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão expostas, ou todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. 1 Pedro 4:5. Quem abriu aí pode ler? 1 Pedro 4:5. 1 Pedro 4:5. E os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 4 e 5, né, Gil? Desculpa. 4:5. Desculpa. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Desculpa. Versículo 5. Mas é isso mesmo, né, Gil? Os quais hão de dar conta os que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Está preparado para aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui 1 na minha. Pedro, Primeira capítulo 4, Pedro. verso 5. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui minha tradução aqui, Lex 4:5. É isso mesmo. Os que hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Então, tudo que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que prestar contas. Responsabilidade em relação a si mesmo. Antes de ensinar, o educador deve se preparar. Tem educador que não gosta de se preparar, né? Vai para a sala. Eu falo assim que não prepara para ir para a sala, não faz seu plano de aula, né? Não estuda para ter segurança. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte: não é feio você falar que não sabe o conteúdo, não. Um tema que surgir na hora, você fala, eu não sei isso, você pode me ajudar. Não é feio, feio é você ficar, né, embrulhando, né? Você ficar falando, ficar tapeando as pessoas sabem quando a gente não sabe. Nós precisamos ter a humildade de falar, eu não sei. Nós precisamos ter a responsabilidade, porque antes de ensinar, o educador deve se preparar. Essa responsabilidade se refere ao seu próprio crescimento, à sua vida interior e ao seu compromisso com a verdade. Como um profeta, ele precisa ser o primeiro a viver o que prega. Tanta gente que está vivendo nesse mundo, a falta de coerência é gritante nesse tempo que se chama hoje. Tanta gente vai para frente da igreja. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: a igreja hoje não está mais suportando discursos vazios, porque as igrejas hoje estão se esvaziando. Porque quem está na frente, muitas vezes, ministrando a palavra, não vive nada. Eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos a nossa área de ruptura. Eu estou dizendo de você viver constantemente, buscando ter uma vida no altar, viver o que você prega. Será que a gente pode falar como Paulo falava, serem meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós precisamos entender que nós somos observados o tempo todo. A palavra diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas? Vamos pensar nas testemunhas que estão de olho na gente? O mundo são as testemunhas que estão de olho em nós. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o constantemente. Os anjos, os demônios, o próprio diabo está constantemente de olho na gente. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos ter coerência, sabe? Teoria e prática cristã tem que ser como as duas bandas de uma tesoura. Uma não pode cortar sem a outra. Precisa viver, ó. Tem que ter coerência. Não pode. Nós precisamos viver o que pregamos. Se você não consegue, então é melhor você calar a boca e não pregar, do que você estar pregando uma coisa que você não vive, dando mau testemunho e escandalizando o reino. Nós precisamos entender é isso aí, viu, gente? Isso implica um constante autoexame, um aprendizado contínuo e a busca por uma vida que seja um testemunho. O educador não pode dar o que não tem. E outra coisa que eu vou falar para vocês.
Um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pela nossa conduta e pelas nossas palavras. Nós temos que entender isso. E eu estava falando esses dias com meu filho, eu conversando, eu falei, olha, eu nunca vi um tempo tão difícil como o tempo de hoje, e eu nunca senti a atmosfera do mundo tão pertinho da volta de Cristo como hoje. Nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas todas as coisas estão mostrando, estão apontando para a volta de Cristo. Não é normal o que está acontecendo na terra. Não é normal. O certo como errado, o errado como certo. Meu Deus, a falta de coerência. Meu Deus, outro dia eu estou até com um vídeo que eu vou mandar até para o grupo da igreja lá, de um pastor ele falando bem assim. Você convocaria um professor, um educador cristão, um esquerdista para dar aula na sua igreja? Desse jeito. Eu falei, claro que eu não eu jamais faria isso. Deixa eu falar para vocês, meu filho, ele congrega na igreja Vitória da Conquista. O pastor dele chama Júlio César. A igreja Casa de Oração, Igreja Batista Nacional, Casa de Oração. A igreja é enorme. Sabe o que aconteceu um dia? E pensa no homem de oração, ele levou a igreja para ser uma igreja de oração. Ele chegou na frente da igreja, falou, pessoal, ele fez uma convocação e falou com o povo, falou, olha, eu quero falar para vocês algo muito especial, com muita cautela, não é falta de amor, mas eu não quero saber de participar do ministério para estar em frente de liderança esquerdista, comunista. Eu não quero. E outra coisa, se você não está com o coração aberto para ser trabalhado pelo Senhor, se você não está com o coração aberto, a porta da rua é a serventia da casa. Saiu duas famílias enormes da igreja na hora. Aí ele olhou e falou: Meus irmãos, eu queria falar com vocês, vocês têm a minha bênção, mas pode ir, sabe? Duas famílias enormes, numerosas da igreja. Ele falou: Eu não quero isso. Aí você pergunta: Mas que radicalismo é esse, irmã? Eles não podem se converter. Eles não querem se converter. Eles estão com ideologia impregnada no coração. Se eles quisessem se converter, eles ficariam lá e dariam lugar para Deus trabalhar no coração deles. Eles dariam lugar para Deus falar, está desistindo deles? Não está. Ele falou com eles, se vocês quiserem voltar para Cristo, porque comunismo é uma ideologia diabólica, é satânica, Billy Graham dizia que o comunismo é uma religião, não é um partido político, é uma religião. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Nós precisamos ter cuidado. Jamais vou botar um filho meu, um neto meu, na mão de um esquerdista para dar uma lição. Que é isso? De jeito nenhum. Que falta de coerência é essa? A gente conhece a palavra, nós conhecemos sobre nas aulas de Fundamentos de Educação Cristã, lá no curso avançado, eu falo sobre todas né, as bases da educação. E falo sobre o comunismo, viu? Dentro das bases da educação, eu trabalho o comunismo profundamente. Liberalismo, comunismo, tudo dentro das bases da educação cristã. Porque a igreja, quem tem a responsabilidade de ensinar a verdade, de instruir o povo, é a igreja. São os educadores cristãos, não é na mão de um militante, não. Não é um militante que vai ensinar o que ele bem acha, não. Gente, o negócio está feio no mundo. Quantas pessoas que vão para a faculdade, temente a Deus, chegam lá na faculdade e a vida vira um horror por causa dessas ideologias satânicas. Faculdade virou um depósito de fabricação, de venda de droga, de entorpecente. Se você entrar, ainda acha que você é ruim, quer te matar lá dentro. O ódio está uma forma terrível. Então a gente precisa pensar, nós precisamos nos posicionar. Então vamos pensar responsabilidade em relação a si mesmo. Isso implica em constante autoexame, um aprendizado contínuo e a busca por uma vida que seja um testemunho. O educador não pode dar o que não tem. Outra coisa que eu quero pincelar nesse dar o que não tem. O homem nada recebe se do céu não lhe for dado. Se você não se colocar à disposição para receber, você não vai receber. Lembra daquele texto, me veio na mente aqui agora, o profeta Elias, que falou com a mulher, traga vasilhas vazias, foi? Vasilhas vazias, para ser enchido. A gente precisa se apresentar diante do Senhor, sabe? Com esvaziar de nós mesmos, do eu, sabe? E se colocar diante de Deus, para que Deus venha nos encher, sabe? Para que Deus venha nos encher. A gente precisa trabalhar isso em nosso coração. Eu preciso
ter dentro de mim o que eu posso dar, e eu preciso regar a minha vida todos os dias, além de ler a palavra da devocional, buscar a presença de Deus, eu preciso constantemente estar de joelhos, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus me ajude. Todos os dias eu oro por essa aula e falo, Deus, me ajude a dar aula, Senhor. Eu sou tão limitada, eu estou tão cansada, eu sou tão limitada. Quantas coisas eu fiz durante o dia hoje. O que eu fiz hoje, eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu dei conta. Eu não acredito, só a tua presença mesmo, só o Senhor. E cada vitória, cada tarefa executada com sucesso, eu glorifico o nome do Senhor, porque nós somos dependentes dele, meus irmãos. A gente não pode dar o que a gente não tem por dentro, a gente precisa regar a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser frequentadores assíduos do secreto. Nós precisamos constantemente viver uma vida de jejum e oração, palavra. Senão a gente não suporta e a gente não vai ter nada para dar. Vai ter só palha seca. Essas ministrações que tem por aí, tudo motivacional, sabe? Meu Deus, eu falo assim, nós estamos cheios hoje na igreja de ver assim, aquelas pregações de eita, meu Deus, eu estou aqui nesta noite porque o Senhor já estava aqui, o Senhor disse para mim isso, disse para mim. Outro dia tinha uma pessoa pregando no púlpito aqui de uma igreja aí falou desse jeito, ó, sabe o que que o Senhor me revelou esta madrugada? Sabe o que o Senhor me revelou? Me revelou sobre os carvalhos, a plantação de carvalhos, e lá nas montanhas de Jerusalém, sabe? Meu Deus. Aí começou a falar sobre o carvalho, falou que ele desce, né? A proporção que ele vai, são árvores milenares, a proporção que ele vai descendo, ele vai se agarrando nas pedras. Ele vai se agarrando nas rochas. Você olha ele, passa durante muitos anos, ele pequenininho em cima, mas embaixo ele tem uma profundidade incalculável. Aí quando ele floresce, ele é a coisa mais linda. A pessoa dizendo que Deus tinha revelado para ela que do carvalho, sobre isso do carvalho, deu vontade de levantar e falar: Deus não te revelou, não. A palavra falou aqui, ó, embaixo no suplemento aqui, nos subsídios, nas ajudas. Na minha Bíblia de estudo, tenho várias Bíblias de estudo que falam sobre o carvalho, a profundidade do carvalho. Para de tentar usar o nome de Deus para você se promover para dizer que Deus te revelou. Fala que está escrito na palavra. Meus irmãos, olha, eu li a palavra de Deus, estava fazendo minha devocional, preparando essa aula para vocês, pesquisando. Aí, meus irmãos, sabe o que eu descobri na palavra? Está aqui na Bíblia, olha, no rodapé, olha o tanto de coisa que eu tirei. Meus irmãos, eu fui fazer uma pesquisa na inteligência artificial hoje, sabe o que ela fez? Ela me falou umas coisas tudo mentirosa. Eu fui bater com a Bíblia, bater com uns livros que eu tenho aqui, tudo mentira. Inteligência artificial. Hoje. Entendeu? Por que que a gente não fala a verdade? Isso é muito bonito, Deus. Agora fica lá e que Deus me revelou e que não sei o que. Gente, nós, não estou dizendo, eu amo mover do Espírito. Amo. Amo fechar os olhos e o poder descer sobre a minha vida. Eu falar em línguas, se possível, pular, bater palma. Tem hora que eu estou tão ligada no céu, eu falo mesmo. Mas nós precisamos de lenha para poder produzir fogo. E a lenha é a palavra. É a palavra de Deus. Se não tem ela no profundo, qual é o tipo de fogo? É o fogo do emocionalismo. A pessoa vai lá, é uma roda-roda, é um mover. Sabe o que acontece depois? Passa uns dias, a pessoa permanece a mesma pessoa de sempre, não muda caráter, não muda nada, não tem arrependimento, continua a pessoa encrenqueira. Ó, se pisar no meu calo, vai ver. Outro dia eu vi uma pessoa falar, eu falei, ai, daquele que pisar no meu calo. Eu falei, tu tem calo? Porque crente não tem calo. Meu Deus, tu anda propagando nos púlpitos das igrejas aí, eis que o Senhor disse, e tu disse que ai daquele que se falar uma coisa quer quebrar tudo, quebrar todo mundo, gritar com todo mundo. Pelo amor de Deus, cadê a palavra no seu interior? Que falta de coerência é essa? Ainda vem para cá falar para mim, ó, por isso que eu falo, gente, a gente precisa ser autênticos. A nossa responsabilidade é grande. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Responsabilidade em relação aos seus alunos. Esse é o objetivo último do seu ensino. Todas as outras responsabilidades convergem para esta. O educador cristão não ensina para que o aluno apenas acumule informações, mas para que ele as aplique em sua vida de forma a se conectar com a verdade de Deus. O ensino não é um fim, mas é um meio e um propósito maior. E qual é o propósito? A transformação do aluno, o despertar da sua consciência, a sua formação como ser humano completo, capaz de amar, servir e honrar a Deus.
Quando você leva todas essas coisas a sério, Deus trabalha na sua vida de uma forma profunda e gloriosa. Quando fala sobre o educador como profeta, sabe o que quer dizer? Você fala, ah, irmã Giovanni, você não gosta de profecia, não? Amo, amo. Tanto a profecia daqui, que é a profecia das profecias, aqui, eu de Chedinho aqui. Tanto é ele, ó, tanto é ela, como os homens e as mulheres que Deus usa para entregar profecia. Vasos de Deus. Eu conheço um profeta que chama Rubens Gabriel, é um evangelista. Ele pregava aqui em Caeté, conheço ele de perto. Eu vejo, ele profetiza, entrega e Deus cumpre. Entrega e Deus cumpre. Ali não é um homem de Deus, mas vive uma vida de jejum, oração e palavra. Mas tem profeta de Deus na terra que é uma vergonha. É uma vergonha que diz, né, entre aspas, profeta de Deus na terra. Que é uma vergonha, porque não tem coerência entre a prática e a vivência. E outra coisa, o pior de tudo é que as igrejas estão lá porque tem dom para arrebanhar muita gente, para fazer juntar muitas pessoas, uma grande multidão está lá e ó, e só aplaudindo. Esses dias mesmo eu disse, falei, Deus vai cobrar da igreja. Deus vai cobrar da liderança. Sabe por quê? Quem muito é dado, muito é cobrado. A responsabilidade é grande. É grande a responsabilidade. Então, essa visão de nomear o educador como profeta, o retira de uma posição simples de funcionário, né? Que isso é o professor como funcionário. E o coloca no papel de mensageiro, porque profeta, ele é mensageiro de Deus. Qual é o papel do profeta? Ele tem uma vida de oração, uma vida de compromisso, de coerência, porque ele tem a condição, ele foi chamado para ir lá no coração de Deus e trazer as verdades do coração de Deus para aplicar no contexto de hoje, né? No contexto atual. Esse é o papel do profeta. Qual é o papel do profeta? O papel do profeta, igual Isaías, igual Jeremias, é pegar as verdades de Deus e confrontar o povo com os erros. Hoje em dia, eu vejo o povo bem assim. Outro dia eu vi uma mulher entregando a profecia para uma moça. Deus está olhando os seus sonhos. Deus está vendo. A mulher alcoólatra, linda, linda, parece uma manequim. A alcoólatra está recebendo profecia. Sabe o que o irmão dela fez? O irmão mais velho veio aqui em casa. Falou, ô Gil, eu ganhei o irmão dela para Cristo há 20 anos atrás. Ele veio aqui em casa e falou, ô Gil, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Fulano entregou umas profecias para fulano assim, assim, assim. Sendo que minha irmã vem da roça cheia da cachaça, bebendo, gritando. Eu falei, meu Deus, eu falei, por que ela não entregou uma profecia assim? Olha, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, que o Senhor está chegando. Arrepende dos teus maus caminhos, se converta a Jesus Cristo. Por que não entrega? O profeta, ele tinha a responsabilidade, sabe, de levar o povo à adoração. O profeta tinha a responsabilidade de entregar as verdades de Deus, os oráculos de Deus para o povo. Hoje você não vê isso. O povo hoje está brincando, gente. O povo está brincando com altar. O povo está brincando com púlpito na igreja. Virou brincadeira. Virou lugar de holofote. Virou lugar como é que diz? As pessoas usam mesmo para se projetar. Deus vai cobrar isso, gente. Tá chegando o tempo. Deus vai passar a gente no moinho. Eu não falo só dos outros, eu falo de mim. Deus vai nos passar no moinho. Tá afunilando, o tempo tá chegando. A gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade. Esse negócio de profeta de Deus como mensageiro é uma perspectiva que eleva a educação a uma dimensão espiritual, enraizando-a em valores eternos e dando um sentido profundo em cada ato de ensinar. Onde você estiver ensinando, a área que for, lembre-se, eu sou boca de Deus na terra. Deus vai mudar a geração, minha geração, o ambiente que eu estou inserida, através do meu testemunho, das minhas palavras. Como é que eu testemunho como profeta de Deus? Tem ambiente que eu não posso nem falar, mas o meu posicionamento, a minha maneira de agir, as minhas reações no meio das dificuldades, das lutas, no meio dos afrontas e confrontos, vai mostrar o Deus que age na minha vida, o Deus que trabalha na minha vida, vai mostrar o Jesus que trabalha na minha vida. Entendeu? A gente precisa entender. E tem outro lado também. O profeta de Deus entende que ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Aquele que vier até você todo quebrado, trate de abraçar, porque você é mão de Deus, você é braço de Deus que abraça, que cuida, que lapida. Entendeu? Seja humilde e ame.
Para de rotular. Nós estamos vivendo outro perigo no meio da igreja hoje. As pessoas entram, a primeira coisa que o povo faz é trazer um relatório para a vida da pessoa pregressa. Eu falei, quem é que quer saber disso? Deus me tirou, foi lá do fundo do poço. Deus me tirou do suicídio, restaurou minha vida, me deu, sabe? Deus trabalhou na minha vida de uma forma tão gloriosa. Ah, meu Deus, Deus não pode fazer na vida do fulano. Meu Deus, olha a igreja do Senhor. Jesus veio para aqueles perdidos. Se você não se sente uma perdida, eu me sinto, eu era assim. Sabe? A graça de Deus me alcançou. O amor de Deus me alcançou. Entendeu? Mas nós vemos um negócio na igreja hoje muito triste. E nós precisamos combater isso. É uma responsabilidade. O profeta de Deus tem que trazer esperança. Não, tem que trazer confronto. Sabe? Tem gente que fala assim, irmã Giovânia, como é que eu vou confrontar fulano? Eu já vi liderança falar comigo. Eu não consigo confrontar. Eu falei, meu amigo, o problema não é o que você fala, é como você fala. Você pode confrontar a pessoa, mas com amor. Deus vai te dar sabedoria que nas suas palavras a pessoa vai se arrepender. A maneira, o negócio é a maneira que você confronta, sabe? A gente precisa pedir a Deus, o Espírito Santo nos dá sabedoria para isso. Então, essa frase aí de Rubens, ela une as metáforas, né? Eucalipto e Jequitibá. Fala sobre a vocação e o professor acomodado em única ideia. Fala sobre o eucalipto e o jequitibá. O eucalipto também ele pode ser um professor acomodado. Uma coisa que tem atrapalhado muito a nossa vida, sabe o que é? O professor acomodado, o educador acomodado. O que é um educador acomodado? Ele não quer pagar o preço. A verdade é essa, né? Ele precisa pagar o preço, mas ele não quer pagar o preço. E nós vamos parar por aqui para nós não nos cansarmos mais. Vamos ficar em professor e depois a gente dá continuidade, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Gil, tá tranquilo. A aula foi bem tranquila. Tá clarinho, gente, aí? Tá bem claro Ninguém a aula. quase. Então vamos que tá pronto aqui. Ixi, que tá todo mundo aí. Eu não tô acreditando. Ô, gente, vamos orar ao Senhor então. Tá tudo clarinho aí, gente? Querem colocar alguma coisa sobre isso que nós ministramos hoje? Alex diz que tá tudo tranquilo. Darley tava colocando a pequenininha para dormir. Irmã Andréia. Só ouvi Irmão, verdades. Só verdade, Gil, infelizmente. Deus cuida de nós. Cuida, e nós precisamos ter uma vida de qualidade se nós quisermos fazer a diferença na Terra. Sabe, a nossa responsabilidade de fazer a diferença é imensa. E nós precisamos levar isso a sério, fazer a diferença. Sabe? Hoje em dia o negócio está muito feio, muito feio. E eu digo assim que vai ficar pior, né? Não, não vai ficar nada fácil, não. A palavra do Senhor diz que quando estivesse perto da volta de Jesus, né, o negócio ia estreitar, e está estreitando. É o que nós temos visto nos últimos dias, não é verdade? Não está fácil, não. Vamos orar então, para nós irmos dormir. Alex, ora com a gente aí, para nós irmos dormir. meu bom Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade no qual o Senhor nos concebeu nesta noite, de Amém, Jesus. aprendermos mais de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Esse é o nosso desejo, Pai, crescer na graça, no conhecimento, aprendendo a cada dia mais de Ti, que é manso e humilde de Amém. coração. Abençoe, Pai, a vida de cada colega que nessa noite esteve aqui presente. Que o Senhor continue derramando a Tua graça, sabedoria do Espírito,